Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós de outra maneira. Perverteram o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e o que perseverou em seguir e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Aleluia. Tão importante quanto você começou a caminhada no reino, tão importante quanto é como você terminará. Olha o que o Espírito de Deus está mandando te dizer. Quem foi Salomão? Um homem de uma sabedoria ímpar, dada pelo próprio Deus, um homem que recebeu a graça de Deus de edificar o templo do Senhor que Davi tanto queria. Deus não lhe permitiu, devido às mãos dele ter sido manchada de sangue, sangue de Urias. Mas Deus prometeu que o filho dele edificaria o templo. Salomão edificou o templo. Deus mandou fogo do alto, aquele fogo era a provação daquela obra. Deus aparece a ele, manda a ele pedir o que ele quer, pergunta o que ele queria. O que tu quer? Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Um homem de uma visão espiritual tremenda, julgava causas, poder tremendo de Deus sobre a vida dele. Mas aí um belo dia ele resolveu se misturar com mulheres que serviam a outros deuses, de outros povos. Ele resolveu transgredir uma regra de Deus. O Evangelho é composto por regras. Quem transgride as regras será penalizado por ela. Não tem jeito. É determinação de Deus. Salomão se desviou terrivelmente. Até a morte de crianças no final da sua vida, na sua velhice, até isso ele consentia que fizessem diante de altares a deuses pagãos dentro lá de Jerusalém, que provocou a ira de Deus. Para agradar as mulheres, suas 700 mulheres, 300 concubinas, para agradar elas, ele permitia que elas adorassem os deuses dela lá dentro, levantava altar. Ele perverteu o seu coração, ele se desviou.
Olha o que o Espírito de Deus está te dizendo. O Evangelho, ele é uma estrada. Tão importante quanto você está entrando nela, mais ainda é importante como você vai chegar ao final dela. Porque se tu vem praticando a justiça, e no final você abandona a justiça, que é a palavra de Deus, envereda pela iniquidade, que é a prática do pecado, Deus não levará em conta o tempo que tu praticou a justiça. Mas se você vem na iniquidade, se arrepende, se converte e passa a praticar a justiça, Deus não levará em conta o tempo que você viveu na iniquidade. Prova de que Deus trata com o ser humano no momento. É no momento que Deus trata com o homem. Num determinado momento, Deus falou para Samuel: vai lá e me unge um rei. O povo está querendo um rei. Ele não desprezou você, não desprezou a mim. Vai lá, unge Saul como rei de Israel, o primeiro rei de Israel, unge ele. Depois, em 1 Samuel 15, o mesmo Deus que mandou ungir a Saul, disse assim: vai lá e diz a Saul que ele não é mais rei, não. Ele vai ver o sucessor dele crescer diante dos olhos dele, porque ele desobedeceu a minha palavra. E a desobediência para Deus é como o pecado de feitiçaria. O não atender como abominação. Deus quer que atenda ao que Ele está mandando você fazer. Escuta o que Deus está mandando você fazer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Os dias que estão pela frente são dias maus. Deus pode te fazer caminhar por cima dele. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Teu pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Olha o que Deus te manda fazer, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o poder de Deus, e são elas que de mim testificam. Olha o que o Espírito de Deus está mandando você fazer, para que você termine bem a jornada que você entrou. Jesus, no Novo Testamento, ele fala muito mais de inferno. Jesus fala muito mais de inferno do que de céu. Porque a preocupação é que você entenda que existe um inferno, que não é debaixo da terra, como muitos pensavam e imaginavam, mas é numa região espiritual. É numa região espiritual, não é debaixo da terra. Aquele fogo que se fala no inferno, não é o fogo que tu bota a mão lá no fogão e queima, não é isso não. Esse fogo significa juízo de Deus, justiça de Deus. Hebreus 12:29 diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Todos nós passaremos no grande trono branco, no tribunal de Deus, uns para receber galardão pelas obras, pela fé, pela obediência, por guardar a palavra, por andar por ela, e outros para receber condenação. Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Uma dessas duas coisas tu vai ouvir. Entrai, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, ou apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Uma dessas duas coisas tu vai ouvir. Ninguém vai poder fugir dela. Então olha só a vida de Salomão. Se você lesse esse capítulo 11 de 1 Reis e não conhecesse o restante da história da vida de Salomão, os capítulos anteriores, o que Deus tratou com ele, como ele se comportava, como ele temia o Senhor, como Deus contou com a vida dele para edificar um templo. Se você não tivesse lido os capítulos anteriores e somente tivesse lido aqui 1 Reis capítulo 11, você ia dizer: esse homem não era crente. Você está falando de um ímpio, né? Não, a gente estava falando de um homem que era crente. O Espírito de Deus vinha sobre ele, a unção de Deus vinha sobre ele, Deus o enriqueceu de sabedoria, o enriqueceu de coisas da terra. Não provoque a ira de Deus. Escute o que Deus está mandando te dizer. Com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. Se a verdade Deus permitiu que chegou aos teus ouvidos, pega essa verdade e valoriza ela mais do que ouro e do que prata. Porque se tu abandonar a verdade, Deus vai permitir que o espírito de erro comece a dirigir, reinar, reger a tua vida. Aí o espírito de erro vai te levar para onde? Universal, assembleias, não todas, algumas, metodista. Vai te levar para onde? Mundial, internacional.
Testemunha de Jeová, centro espírita, para lá que o espírito de erro vai te assoprar, aonde ele está governando e dominando. Mas se tu queres a verdade, amar a verdade, guardar a verdade, o Espírito de Deus vai te soprar para você ir no lugar aonde a verdade está sendo pregada e ministrada. Salomão abandonou o caminho da verdade. Ele não quis mais a verdade. Um homem se juntar com 700 mulheres que serviam a outros povos, 300 concubinas, permitir sacrifício de criança, que se queimasse incenso, holocausto aos deuses estranhos, que não eram deuses, deuses que não criaram os céus e a terra, deuses inúteis que nunca fizeram nada. Isso provocou a ira de Deus e a abominação diante dos olhos de Deus. O mesmo Deus que te dá saúde é o mesmo Deus que pode te lançar no inferno. O mesmo Deus que te livra do diabo e te dá poder é o mesmo Deus que pode vir a te dizer: apartai-vos de mim, maldito. Olha o que o Espírito Santo está te dizendo. Então, quanto importante você começou, é como você vai terminar. Não desvie-te do caminho de Salmo 119, versículo 105. O que diz lá? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. A qualquer momento, como esse, por exemplo, tu está ouvindo uma mensagem, o Espírito de Deus pode vir e arrebatar a igreja do Senhor Jesus, a encontrar com Ele nas nuvens. Isso vai ser a qualquer momento. E como Mateus 25 mostra, o povo está dormindo, estão tosquenejando. E o perigo nisso tudo, 10 virgens, não foi só 5 que dormiram e tosquenejaram não, dormiram todas, tosquenejaram todas, diz as Escrituras, todas. Só que 5 ainda tinha reservas na sua lamparina. Sabe qual é a reserva que o Espírito Santo conta para botar na lamparina, que é a tua própria vida? É a palavra dele, que é um óleo que mantém ela sempre acesa, sempre acesa, sempre acesa, ao ponto de Jesus dizer: olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Como é que os olhos de uma pessoa se tornam maus? Quando ela se desvia dos mandamentos do Senhor. E como é que eles se tornam bons, acesos? Quando a lâmpada da palavra é a luz da tua vida. Então olha que o Espírito de Deus te trouxe aqui e te colocou aí para ouvir. Então, quanto importante você começou, é você terminar a caminhada, essa jornada. É você um dia poder dizer essa frase, ou frase semelhante a essa que Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa que me está proposta antes da fundação do mundo. Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus foi bem claro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Quem está dizendo isso é aquele que não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Eu vou, e se eu for preparar lugar, eu voltarei para vós outros, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Olha só, olha que coisa extraordinária. E você acha que o diabo vai de braços cruzados aceitar passivelmente que você continue no caminho da verdade? Ele vai tentar botar todo dia pratos no teu caminho, vai tentar botar todo dia pratos no teu caminho, para ver se você aceita aquelas sugestões dele e se desvia do caminho da verdade. Ele vai botando pratos no teu caminho, ele vai botando pratos no teu caminho. Mas acredite, nada do que o diabo possa te oferecer, nos oferecer, se compara ao que Jesus reservou lá em cima para nós. Não se compara, meu irmão. Nada do que tem lá em cima, nada nessa terra se compara ao que Ele tem reservado para nós lá em cima. Então o Espírito de Deus te diz hoje: tão quanto importante como você começou, é você terminar essa caminhada. Deus te trouxe aqui para dizer isso. Jesus nos disse, e no Evangelho de João ele nos escreve: no mundo, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tu vai desanimar? Aí ele diz, Naum 7, o Senhor é bom, uma fortaleza do dia da angústia, não desanima, e conhece os que confiam nele.
Tu vai desistir? Ele te diz: o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Salmo 23, não desiste, continua. Continua. Tu vai pensar em voltar atrás uma vez que tu foi quente? Está quente, está pensando em voltar atrás, se tornar morno? Apocalipse 3,16: quem dera fosse frio ou quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, tão quanto você começou, importante é a maneira como você terminará. Eu conheci muitas pessoas no longo dessa caminhada que começaram muito bem e que hoje estão simplesmente em trevas terríveis, muitas trevas, que não conseguem discernir mais um palmo na frente do nariz. Mateus 19 está gritando dentro dos templos acerca do divórcio. Milhares de pessoas vivendo em adultério porque não examinam as escrituras. Jesus falou: se tu repudiar a tua esposa por qualquer coisa que não seja por causa de prostituição ou adultério e vier a casar com outra, você comete adultério. E aquele que vier casar com a repudiada comete adultério junto com ela. Já imaginou a quantidade de pessoas vivendo em adultério dentro dos templos? Separações que não são por causa de adultério nem prostituição. Você já imaginou? Então olha que a Bíblia diz que a porta é estreita, meu irmão, minha irmã, a porta é estreita, o prumo é um só, o caminho é um só. João 14,6 disse Jesus, ele usa o artigo definido para definir a questão, né? Eu sou o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas cada um tem o seu jeito de servir a Deus. Eu tenho Deus também no meu coração. Já ouvi pessoas dizer isso. Eu não estou em nenhuma igreja, mas eu tenho Deus no meu coração. Pobre, desgraçado, cego, miserável e nu, como diz Apocalipse. Eu digo para as pessoas que pensam assim, porque não existe o meu jeito nem o teu jeito. Não existe o meu jeito nem o teu jeito de servir a Cristo. Ninguém serve a Cristo por jeitos ou por nomes de denominação. Se serve a Cristo pela obediência à palavra que Ele deixou. Não tem o jeito teu nem o meu. O meu jeito e o teu jeito tem que ser o jeito que Jesus determinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? O Verbo. A palavra, João, agora Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então não tem o meu jeito nem o teu jeito. A minha vida e a tua vida, se estamos em Cristo, no Evangelho de Jesus, não esses evangelhos prostituídos que tem aí fora. Se a gente está em Cristo, a gente tem que seguir a regra que Ele deixou. Qual é a doutrina da igreja que você está indo, se te perguntarem? É ensinar a guardar os mandamentos de Jesus, porque andar no que Jesus mandou, praticar o que Jesus deixou, é ter certeza que tu está praticando e seguindo aquilo que é perfeito. E perfeito não é a liderança da igreja, perfeita é a santa e bendita palavra de Deus. É isso que ele mandou deixar, a palavra de Deus. Então Salomão, ele começou muito bem, de uma maneira tremendamente maravilhosa. Começou muito bem, um homem cheio de sabedoria, edificou o templo do Senhor. Deus mandou fogo, por 2 vezes Deus se manifestou a ele, e uma dessas vezes ele falou: me pede o que tu quer. Olha só, se ele fala: Senhor, eu quero o mundo inteiro aqui para mim, Deus dava, que Deus falou: me pede o que tu quer. Mas ele foi, olha só, ele tinha uma vida tão espiritual que o pedido dele foi tremendamente espiritual. Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Aquilo agradou tanto a Deus, mas tanto a Deus, Deus falou: eu vou te dar sabedoria como antes de ti outro não teve, e depois de ti não vai ter. Não tem. Claro que Jesus está acima de tudo. Jesus é o Senhor da sabedoria. Com Ele mora a sabedoria. Ele é o dono de tudo. E vamos lá. Eu vou te dar ouro, vou te dar riqueza. Ele não pediu isso. Eu vou te vingar da morte dos teus inimigos. Eu vou te dar. E Deus começou a encher ele. Olha o que o Espírito de Deus te mostra. Quando a pessoa está andando em espírito, tudo que ela pede é voltado visando as coisas do alto. Não é visando as coisas da terra. Se Deus quer contar contigo, Deus supre todas as tuas necessidades e te sustenta. Amém. O Deus que tem domínio sobre a morte e sobre a vida, que tem domínio sobre as doenças, tem domínio sobre o diabo, tem domínio sobre os trabalhos de bruxaria, tem domínio sobre tudo, pode tornar tudo novo na tua vida. Pode tornar tudo novo. Amém.
Por isso que a Bíblia diz, tema somente a Deus. Tema somente a Deus. Não tema o homem, que depois de matar o corpo, nada mais pode fazer com ele. Mas tema a Deus, que além de poder matar o corpo, tem o poder de lançar alma e espírito no inferno. Esconde essa palavra no teu coração. Tão importante quanto você começou, é como você terminará. Isso para você que começou, para você que está caminhando no reino. Você que é telespectador do reino, você ainda não entrou no reino. Cuidado, Jesus está voltando, e se nesse caminho você tiver, vai ficar de fora. Que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Amém?